Olá, voltamos com mais uma edição do FUNCERNCast durante o segundo Fórum de Gestão de Grupos de Pesquisa na Exposição Tecnológica, Científica e Cultural do Campus Natal Central. E o tema desta edição é Ideação e Prototipação, conhecendo o Senat Maker. E aí, para falar sobre o Senat Maker, nós recebemos aqui doutora Sara Tomás Sá, coordenadora do Senat Maker, Laboratório de Ideação e Prototipação do Senat, e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Alisson Amilcar Ângelos, ou mais conhecido como Laika. Também temos aqui João Moreno. O doutor João Moreno é vice-coordenador do Senat Maker, do Laboratório de Ideação e Prototipação do Senat, e líder do Laboratório de Pesquisa Alisson Amilcar Ângelos, o Laika. Também, mais uma vez aqui, continuou aqui, nem saiu, Anderson Pimenta, diretor de Pesquisa e Inovação do Campus Natal Central. Gente, para começar, eu quero deixar bem claro que eu estou aqui para aprender, porque, sinceramente, não é da minha área, e aí, quem estiver assistindo, que estiver como eu, a hora é agora, da gente tirar todas as nossas dúvidas. Então, para começar, eu queria saber o que é ideação e prototipação. E aí, Sara? Quem responde? Você. Vamos lá. Eu acho que hoje em dia se fala muito em bricolagem, para a gente tentar ser didático, né? Que é aquela coisa de você botar a mão na massa e fazer você mesmo, né? Acho que a ideação parte do princípio de você ter uma ideia, né? Ter um conceito, colocar na prática, e o ato de prototipar é você colocar a mão na massa, montar, construir, desenvolver, que vai depender muito do tipo do projeto. Pode ser desde um óculos 3D, feito com uma caneta, como essa, até um circuito eletrônico, um robô. Vai depender do objetivo que você tem. Então, acho que passa muito por aí, a questão da ideação e prototipação. Você vislumbrar um produto, né, e ao chegar nesse produto, você, de fato, sai da ideação, né, e vai começar a dar formas a esse produto. Você vai testar esses produtos, né? Então, nas fases do desenvolvimento de um produto, né, a ideação é crucial, né? 80% dos custos, né, e de impactos ambientais podem ser sanados nessa fase de planejamento, né, que contempla idear e você começar, como o João falou, colocar na massa, né, a desenvolver aquele produto. Basicamente, tirar do mundo das ideias e colocar no físico, transformar em algo físico. Exatamente. É isso. E aí você já estava falando que aí tem uma diminuição de custos. É parte de que processo? Assim, em que momento, com quais objetivos há necessidade de fazer uma prototipação? Perfeito. Eu vou dar um exemplo para você. Opa! Então hoje a Alexa, né, ou para colocar outros nomes, né, tá muito em moda, né? Então, para chegar àquele nível foi prototipado, vários testes foram efetuados e, por exemplo, particularmente dentro do Senat Maker, temos lá vários conceitos no mesmo ambiente, né? Então, uma parte de eletrônica, né, eu preciso ter essa estrutura com sensores, ou seja, com uma placa que vai, um microprocessador, né? Eu vou ter também a parte de programação, né? O professor João e Sara aqui são experts nisso, né? E aí eu vou ter que ter um sistema rodando, né? Um sistema que vai dizer que uma determinada temperatura vai acionar uma determinada ação, né? A partir de uma temperatura, né? Vamos começar a pensar também em formatos. E aí temos impressoras 3D para fazer esses determinados formatos. Então, por exemplo, esse pequeno abajur, ele tem uma placa de Arduino e um microfone. Então, foi feita uma programação onde, a partir de uma palma, ele vai ligar, ou a partir de outra palma, ele irá desligar. E aí eu posso usar uma impressora 3D para fazer um box e algo mais comercial, né? Eu estou com uma placa de Arduino, talvez poderia fazer uma redução dessa placa, né? E, professor Hans, a ideia de prototipação, a gente pensa o quê? Em protótipo, né? E que aí é onde entra a academia. A gente aqui não é indústria. A gente vai da pesquisa, do conceito que a gente vê em sala de aula, partindo por um laboratório de pesquisa, a gente aprofunda alguns temas, até a criação, quando conveniente, de um protótipo. E aí a gente para, né? E entra, em alguns casos, quando se gera uma patente, a indústria, para dar vida comercial ao nosso protótipo, ou empresas spin-off, né, que podem ser criadas dentro da academia. O Laboratório Maker ele surge nesse contexto, né, e qual é a nossa ideia?
é que todo esse processo de ideação e prototipagem ele possa ser feito de forma full, né, por completo, no laboratório. Então, a gente lá tem um ambiente de criação, um ambiente de sala de aula, um ambiente de pesquisa e também o ambiente de execução. Então, é possível ser pensado lá e executado de forma completa, né? Como exemplo, assim, vou desde uma coisa mais simples a uma coisa mais avançada. Uma das primeiras coisas que a gente executou no laboratório foi esse gráfico, né, da função seno. E aí, o que foi que aconteceu? Existia gosto de chamar de dor, né? Existia uma dor dos professores de física e matemática que era como ensinar gráficos para alunos com deficiência visual. Então, eles tiveram a ideia, que levaram para a gente a ideia, será que era possível criar algo que fosse tangível, que o aluno pudesse tocar, sentir? E aí, isso foi executado. E aí, depois do primeiro protótipo, eles pensaram, será que a gente não pode melhorar, fazer outros aparatos, outros elementos, né? A gente começou com estruturas tridimensionais. E aí, hoje a gente tem feito kits didáticos para os professores de matemática e física estarem em sala de aula. E aí a gente pode passar também, né? Esse aqui é uma peça que foi solicitada, ela era uma engrenagem de algum equipamento, se eu não me engano, de alguma das empresas incubadas aqui, que precisava refazer uma engrenagem que foi quebrada. Então, com o nosso scanner, a gente consegue escanear a peça, modelar ela por completo, de forma bem específica e tá imprimindo para estar suprindo aquela peça que talvez fosse muito caro, um custo elevado, está substituindo. Né? A gente tem também aqui, isso é uma fachada de um prédio histórico, e aí projeto de professores da área de construção civil, está sendo apresentado na Expotec, né? Uma versão um pouquinho maior, mas todas aquelas maquetes que às vezes demandam muito dinheiro de estar sendo executada, elas podem ser modeladas, prototipadas, executadas, né? Até pintadas, a gente tem todos os equipamentos de pintura. Interessante. Lá no laboratório. Foca aqui no... Aí passando mais um pouco ainda na vibe da Expotec, né? Ontem um aluno estava fazendo uma caixa, toda na nossa marcenaria, utilizando também a parte da eletrônica, que ele estava fazendo um gerador de energia manual. Então, todo o projeto, né, projetos integradores, projetos comerciais, eles podem ser pensados e executados lá no laboratório. Até brincadeiras, né, se a gente quiser alguma coisa mais... mais lúdica mesmo? Uma das palavras, né, que norteiam o Manifesto Maker é você se divertir. Então, aqui uma coisa mais lúdica, né, aprendendo a mexer com a caneta 3D, mas já vislumbrando um pouco de como é que é a estrutura, que a impressora em si, ela funciona, né? Como é que ela modela. Aí, importante que a Sara falou, mas falou muito de acessibilidade aqui, né? E aí a gente já tem um link, um gancho, para a questão da cultura STEAM, né? Porque a cultura Maker, ela trabalha muito com o STEAM, né? Que é a sigla para ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. E a gente vê aqui um pouco de tudo, né? A gente vê aqui matemática, porque é a questão da pirâmide, do senoide, que também foi falado em física, pega a questão das ciências. A gente vê a fachada de um prédio histórico, então a gente está falando de arte também, a gente está falando de arte aqui, e aqui a gente está falando de engenharia. Então, assim, a gente rapidamente consegue pincelar elementos que falam do STEAM, que estão ligados diretamente à cultura Maker. E algo bem importante, assim, que gosto de ressaltar, eu sou mais da área de robótica educacional, né? E um dos grandes benefícios da robótica educacional que eu vislumbro e é uma das coisas que mais me motivam no laboratório Maker é a questão do erro construtivo. Por exemplo, esse não foi o primeiro que foi feito, né? Nós erramos no processo e a gente errou, mas o erro num laboratório como esse não é aquele erro desmotivante, né? Errei, vou para casa, eu não tenho mais o que fazer. Ou, por exemplo, a empresa errou a modelagem, mas ela gastou muito dinheiro para estar fazendo a impressão. Então, lá não. Errei, como é que eu posso melhorar? Né? A gente tem bolsistas lá para discussão, mas ela também pode tentar novamente até acertar. Né? Esses modelos, nenhum desses que eu estou mostrando, eles foram feitos de primeira. Né? Esse aqui provavelmente, eu acho que foi a terceira, quarta versão, porque foram detalhes,
mas que motivam. E outras pessoas dizem, nossa, que legal, e aí ele está motivando a continuar naquilo, né? Então, um processo de aprendizagem também. O erro, ele faz totalmente parte do processo de aprendizagem no laboratório Maker. Eu acho que é complementado a isso que você está pegando a sua fala também, Sara, de colocar a mão na massa, de fato. Isso. Então, não é um laboratório que tem os bolsistas, mas que eles necessariamente vão executar. Mas, sobretudo, eu acho que, combinando com o Maker, é o curioso, né? O cara que vai lá, vai querer implementar e vai querer aprender, né? Ele vai, no processo de aprendizado, vai errar e vai melhorar. Isso é uma prototipação efetiva. Isso. E há quanto tempo a gente tem esse laboratório aqui no Campus Natal Central? Como é que se deu a aquisição? Como é a estrutura? Quem é que tem acesso ao laboratório? Que pesquisas são desenvolvidas lá? Na verdade, o laboratório, a nossa expectativa é em semanas, né, está fazendo a inauguração. Né? Então, ele é um processo que iniciou em meados de 2020. O MEC lançou um edital e aí houve toda uma junção de mentes pensantes aqui da instituição. Né? Então, começando com João, com a Sara e com o professor Moisés. Agregamos também o know-how de grupos de física, por exemplo, professor Amadeu do Clube de Ciência, e aí fizemos uma concorrência interna, né? No caso aqui, toda a região metropolitana de Natal, a maioria dos campi demonstraram interesse, então fomos para uma disputa interna para ver quem submeteria esse projeto. O Campus Natal Central foi selecionado, né? E depois a reitoria fez a submissão das 3 propostas. Escrevemos as propostas e essas foram submetidas para o MEC. Um recurso atualizado de aproximadamente quase R$200 mil. Né? Então, aos poucos, esses equipamentos foram chegando. Né? E aí o Campus Natal Central, esse ano, recentemente, lançamos um edital, né, com bolsistas e também com um aporte de recursos para complementação, por exemplo, de mobília, que é bastante específica. E aí estamos na fase de consolidação da estrutura, né? Além da estrutura física, a criação de normas, né, que vai gerir todo o processo, desde o agendamento ao uso, aos elementos de segurança, que é crucial. Por exemplo, temos uma marcenaria lá com máquinas extremamente perigosas. Exato. Mas teremos normas específicas. Né? Sara frisou bem, a estrutura basicamente vai ter a área de robótica, né, a área de ideação, a área de prototipação com a eletrônica, com as impressoras e a marcenaria. Né? E na parte de complementar temos uma sala de treinamento, né, que é onde briefings irão ocorrer para preparar esses alunos a serem utilizados. Então acreditamos que em semanas, né, Sara, estaremos fazendo essa. E acho que é importante frisar que o Senat Maker ele não é um grupo de pesquisa, ele é um laboratório de suporte a outros grupos. E aí eu aproveito para falar que um dos pilares da cultura maker é a colaboração. Então, esse laboratório ele vem nesse sentido também da colaboração, não só de nós, equipe gestora, para com os outros pesquisadores, como também a recíproca verdadeira, que eles venham colaborar conosco. A cada projeto que a gente der suporte para eles, a gente também está aprendendo. Porque nesse processo, o importante não é o resultado, muitas vezes é a jornada. Então, toda vez que a gente erra, a gente aprende e, mais do que isso, o aluno que está nos acompanhando aprende e leva isso para a vida. É bacana ver desde a concepção, né? Então, ver o Laika trabalhando com o CCSL, juntamente com o NES e um grupo de física para fazer essa propulsão da proposta ao MEC. Né? Então, a ideia é que realmente ocorra essa integração. Essa energia é interessante. Né? E aí, eu acho que, já aproveitando, vale a pena destacar do potencial uso. Né? Não é só também o processo de prototipagem, por exemplo, para as empresas aqui da incubadora, de um projeto de pesquisa de João. Mas, sobretudo, como eu falei, vai desenho de projetos, parte da construção civil, vimos aqui. Material didático. Eletrônica, material didático. E aí isso se dá o fortalecimento do processo de ensino, que vai do curso técnico ao mestrado, por exemplo, profissional de física. Né? Elementos educacionais. Mestrado profissional em ciências ambientais. Né? Então, hoje, temos um aluno que está desenvolvendo um sistema onde ele vai regular o uso de ar-condicionados, considerando ambiente externo, limites de temperatura. Né? Certamente vai passar por todo o processo de prototipação, depois impressão de placas, né? De testes, enfim, para
enfim, chegar ao modelo final e será o produto final do TCC dele. Então, esse fortalecimento do ensino é até uma das premissas do próprio edital que submetemos, né? Temos que engajar. E aí, bacana isso, veio do aluno do técnico ao mestrado, às nossas engenharias. E vocês falando, eu estava pensando justamente nisso. São várias potencialidades, né, que um laboratório desse traz para a instituição. E aí, o meu pensamento era esse. De certa forma, pesquisa, ensino e extensão Totalmente. serão beneficiadas com o laboratório, não é isso? Ensino, a gente pode falar da sala de aula invertida, é uma tendência, né? O STIM fala disso, né? Até como fortalecimento do ensino, é produção de material didático. Porque, assim, muitas vezes o professor ele tem a ideia, sabe talvez como ensinar aquilo de uma forma mais tangível, né? E aí eu não falo só de alunos com deficiência, mas coloco todos os nossos alunos. E aí, muitas vezes, o material é muito caro. Então, é muito caro e para aquela ideia sair do papel demora muito tempo e a nossa ideia é dar suporte para que aquele material ele chegue em sala de aula, né? E também está dando suporte para a execução dos projetos integradores. A questão de TCCs, muitas vezes o aluno, por exemplo, vou citar o Laika, ele está lá no Laika, ele começa o projeto, tem todo aquele ponto, mas às vezes trava porque uma máquina específica não tem um laboratório. Então, a nossa ideia é tá dando suporte para que aquela ideia consiga chegar até o fim, né? Ontem nós tivemos professores do mestrado que estavam utilizando um equipamento específico nosso que no laboratório lá não tinha, né? Como o Senat Maker ele é mais generalista, a gente consegue abraçar esse fluxo completo, né? E fora isso, tá dando suporte, né, para os campos da região metropolitana de Natal. E a nossa ideia é também estar promovendo cursos, né? Um anseio do nosso diretor, professor Jonas, tá trazendo um pouco dos alunos do 9º ano para estar vivenciando o que é a instituição, né? O brilho nos olhos que a gente tem de falar da instituição, das potencialidades, para aquele aluno não estar entrando, vendo um pouquinho de cada coisa e vislumbrando o que é que ele pode ter acesso aqui no IF. E aí, Sara, a gente está falando de extensão, né? Sim. Falou de ensino, projeto de ensino, pesquisa, a gente já tem feito bastante. Isso, e aí, quando a gente traz a comunidade externa, a gente está falando de extensão. E dentro desse contexto da extensão vem o empreendedorismo, né? As empresas aqui incubadas, né, terão a oportunidade de idealizar, de prototipar, né? Enfim, de usar também o laboratório, mas não só essas empresas aqui dentro da ITNC, né? Mas também quem está no nosso ecossistema de inovação, né? Então, isso aqui, não sei se vocês sabem, mas na recente certificação da nossa incubadora, nível 3, né, da Amprotec, tinha lá ambientes de ideação, e o laboratório já consta dentro da ITNC como um ambiente de ideação, né? E aí, esse ambiente de ideação, mais uma vez, a história das parcerias, né? Sim. Então, já é de conhecimento do SEBRAE, já é de conhecimento da própria FIER, da existência desse laboratório, né? Então, a nossa intenção, de fato, é que haja essa sinergia. Como temos exemplos de laboratórios aqui, por exemplo, o NAI, né, que presta serviço na área de água e de efluentes, de análise de água e efluentes, esse laboratório certamente terá essa potencialidade também, né, de prestar serviços, né, para aqueles que estão buscando alguma melhoria em um produto, né, dentro desse contexto. E assim, além disso, da prestação de serviços, a gente quer que o nosso professor e o nosso aluno, né, aí fugindo um pouco da empresa, que ele vá para o laboratório e ele faça. Né? A gente tem demandas específicas que os nossos bolsistas eles fazem, eles executam. E aí eu gosto de citar que os nossos bolsistas eles não são profissionais. Eles não são profissionais em marcenaria, eles não são profissionais em impressão 3D. Né? Como o professor Anderson falou sobre curiosidade, quando eu fui fazer a seleção, minha demanda é: você é curioso? Né? A gente tem muitas tecnologias aqui. Eu quero que você seja curioso, porque quanto mais curioso você for, mais você vai aprender aqui dentro e mais você vai poder ajudar quem está vindo. Né? Então, a nossa ideia é que, para o nosso público interno, né, professores e alunos, que eles entrem no laboratório, eles usem a impressora, eles usem a marcenaria, eles coloquem a mão na massa e possam passar o conhecimento também para os alunos. Né? E aí esse espaço também é aberto para as nossas empresas incubadas, para elas irem lá e estarem executando. Né? A gente tem toda uma rede para estar dando suporte,
para estar supervisionando, mas a nossa ideia, né, o make é mão na massa, né, que quem queira alguma coisa entre lá e possa estar... E possa fazer, Possa né? fazer. Vai ter alguém que vai orientar de início, mas você tem liberdade para utilizar do equipamento, é isso? Afinal, né, a cultura maker vem de to make, que é o fazedor, o criador. Então é isso que a gente quer fomentar lá dentro. Colocar a mão na massa, com segurança, mas libertar a criatividade, errar e tentar fazer, se chegar ao seu objetivo. E só para estimular, assim, né, quem vai lá, né, do mais jovem ao mais, com a idade mais avançada, né, se empolga, brilha nos olhos, vê, nossa, eu consigo fazer isso. Nossa, dá certo. Né, a gente brinca que é o parque de diversões adulto. Sim, eu passo no corredor e fico, toda vez que eu passo assim. O pescoço eu sempre passo lá, né, porque a sala em que eu trabalho fica no mesmo piso, e aí eu passo só olhando toda vez. O que estão fazendo aí? Chama atenção, né? Que é interessante, chama bastante na atenção. maturação de projetos, acho que é interessante um depoimento aqui. O Laika desenvolveu uma tecnologia para acesso de salas. Né? Então, o cara entra na porta, digita uma senha e ele acessa o laboratório. E aí, a nossa Maria, né, que faz a manutenção no último andar aqui do NIT, ela chegou, Hudson, estou aqui surpreso, o que foi, Maria? Não, eu precisava entrar na sala, mas não tinha chave, e Ivanilson lá de Portugal abriu a sala para mim. E aí, esse tudo bem, já é uma tecnologia maturada, mas foi toda uma ideação, toda uma prototipação, né? A última versão usando impressoras 3D, né? Acho que e hoje, inclusive, o controle de acesso está em alguns laboratórios, o Laika tem uma filial no Campus Zona Leste, que também funciona lá, tudo integrado no servidor, e esse projeto nasceu 5 anos atrás com alunos do ensino médio, segundo grau. Existem alunos que participaram do controle de acesso que hoje estão terminando o curso CITADES. Então, assim, é bacana ver isso também, né? Essa construção do conhecimento junto com o produto. Eu sempre gostei de hidráulica, né? Lá em casa é tanto que manutenção de canos era comigo, eletrônica minha esposa, enfim, minha esposa é professora da instituição também na área, e eu fugi sempre disso, né? E aí, após a aprovação do laboratório, veio a curiosidade, né? Então, o João foi um grande orientador, olha, começando a programar com Arduino, enfim. E a primeira questão, para você ter ideia, foi uma pequena placa para verificar se tinha vazamento de gás na minha casa. Eu estava tendo uma ocorrência de vazamento de gás, né? Então tem um sensor específico de gás, e aí existia, mais uma vez, com o uso de um Arduino e um dispositivo que mostrava a presença de gás para ter essa solução. Né? Hanson me chamou pedindo para dar umas dicas. Quando eu entro na sala dele, tem uma garra robótica se movimentando, ele já acessando pela internet. Aí eu perguntei, quando é que você pode me ensinar? Longe disso. Ele se empolgou na cultura maker. Muito. Isso aí realmente eu acho que é transformador. Eu adoro essa palavra transformação, e é impactante, né? Você vai aprendendo, vai se motivando. Tem hora que trava, né? E aí vem a rede de colaboração também. Cara, estou travado aqui, já fiz muito isso com você, né? Aí eu queria aproveitar para mostrar como é importante, nesse momento, um laboratório como o Senat Maker está sendo inaugurado. Porque, assim, eu falando um pouco do Laika, fazendo um histórico, a gente passou 5 anos competindo em torneios de robótica. A Sara faz parte da organização de alguns deles, da Olimpíada Brasileira de Robótica. E eu lembro que em 2019 é como se nós tivéssemos chegado ao nosso auge. A gente conseguiu Portugal, foi bem na competição internacional, e aí veio a pandemia. E aí a gente passa quase 2 anos com alunos em ensino remoto, esses alunos vão embora, a gente perde um ciclo de conhecimento, porque era natural que o aluno mais velho ensinasse o mais novo. Então há uma ruptura nessa corrente, e é como se a gente começasse do zero de novo. Mas a gente agora tem o suporte de um laboratório como o Senat Maker, que ajuda sobremaneira pela quantidade de equipamentos que ele tem, de eletrônica, de impressão 3D. E não são poucos, gente. É importante dizer que hoje o Senat Maker ele tem 4 impressoras 3D. Uma de médio porte, 3 de pequeno porte, mas de ótima qualidade, e uma impressora de resina. Falando um pouco aqui da impressão 3D, as impressoras de filamento, elas trabalham com fatiamento de camadas. Então, imagina que você quer montar uma peça como essa aqui. Vou pegar aqui. Tomara que eu não quero. Cuidado. E um programa vai fatiar. Primeiro alguém vai fazer o design dessa peça, depois ele vai transformar isso em movimentos para os motores da impressora 3D. Vão se criar camadas, onde primeiro se deposita o X e Y, aí sobe um ponto no Z e vai montando. Assim que funciona as impressoras de fatiamento de filamento. A gente tem 2 tipos de filamento lá, que é o ABS e o PLA. Mas nós também temos agora a queridinha,
que é a impressora de resina, que ela já funciona um pouco diferente, que é curando a resina com luz ultravioleta. E ela consegue uma qualidade de impressão, principalmente em peças pequenas, muito interessante, muito superior às demais, apesar do processo ser um pouco mais caro. Mas o interessante é que com esses dois tipos de tecnologia, a gente consegue abarcar vários tipos de possibilidades de laboratório. Desde a parte de robótica, montando chassis, atuadores, até a parte de maquetes, a questão de peças, assim, até indo para uma parte lúdica, você quer jogar um RPG, você quer montar uma peça pequena, seja para um jogo criado com fins didáticos, seja para simular uma pessoa numa maquete, a impressora de resina consegue fazer. Então, hoje a gente tem um suporte muito interessante para laboratórios que estão começando e estão se reinventando pós-pandemia. João, eu vou pegar o gancho aqui da sua fala, porque a gente falou aqui duas palavras reiteradas vezes, e aí eu não sei quem pode estar assistindo nesse momento, a gente está transmitindo ao vivo via YouTube, e é aberta a transmissão, então a gente falou muito de cultura maker, e aí eu gostaria de saber, aqui quem puder falar, fique à vontade, qual a presença da cultura maker dentro do campus de Natal Central? Existem projetos, existe estímulo, existe programas, existe, assim, como os alunos se envolvem dentro desse processo de cultura maker, e outra coisa é apresentar o Laika, né? Quais são as linhas de pesquisa do Laika, do laboratório, e falar até um pouco sobre a formação de vocês, os dois são do Laika, né? Então, assim, aproveitar esse momento também para apresentar o Laika para todo mundo que estiver nos acompanhando. Se falar da cultura, você fala do Laika. Fica à vontade. A parte da cultura, né, a gente conseguiu ver, né, depois o laboratório, ele ainda não está inaugurado, mas já está em funcionamento, né, tem alguns meses. E a gente pôde ver vários projetos surgindo, né, vários projetos que estavam pela metade, né. Por exemplo, eu falei dos conectores que nós fizemos para o pessoal da matemática, eles já faziam de outra forma. Então, assim, nós melhoramos o processo, mas eles já faziam, né? Tem alguns processos deles com cola quente que já eram feitos, né? Os próprios projetos integradores, né? Chegava no momento, era o aluno que fazia, né? Então, aquele momento em que você faz e você não compra especificamente tudo, é um momento maker. Então, assim, já existe esse momento, né? Essa questão da cultura da troca também no projeto integrador. Então, nos projetos de pesquisa já existia isso, por exemplo, o controle de acesso, que ele citou, toda a estrutura era feita lá no Laika, né? Agora, como a gente tem uma quantidade maior de impressoras 3D, né? As estruturas para o projeto estão sendo feitas lá no laboratório Maker, né? Então, a cultura já existia, né? A gente está tentando buscar, né, identificar os talentos, né, chamar para o laboratório e até despertar, né? Não foi citado, mas lá a gente tem kits de Arduino, kits de robótica. Então, assim, dá para fazer os primeiros projetos, né? Dá para ter o primeiro vislumbre, né? Nossa ideia é ter cursos desde os professores aos alunos para despertar naqueles ainda que não conhecem bem a cultura maker, né? Bom, em relação ao Laika, eu vou dividir em dois momentos, certo? Tomando como referência um momento triste que ocorreu, que é o falecimento de um dos fundadores. O Laika começou em 2014. Ele amadureceu de outros projetos que existiam. Ele foi fundado por mim, pelo professor Ivanilson França, que hoje se encontra fazendo doutorado em Portugal. Espero que esteja nos assistindo. Sim, sim. E pelo professor Alisson Amilca. E durante esses 5 anos, mais ou menos de 2014, 2015 a 2019, 2020, nós trabalhamos com algumas linhas de pesquisa. Domótica, que é a automação residencial, que é mais conhecida. Criamos alguns dispositivos open source, que essa questão da sustentabilidade e escalabilidade são também pilares da cultura maker, que é você fazer algo aberto, sempre conversando com a comunidade, aprimorando, devolvendo à comunidade e fazendo algo que possa ser replicado. Tinha uma outra linha de pesquisa que era a parte de sistemas embarcados, dispositivos didáticos. Criamos, por exemplo, uma maquete de uma casa automatizada que o aluno podia entender como funcionava. Criamos um robô que resolvia cubo mágico
e que faz um sucesso, existe ainda, ele está um pouco em manutenção, mas ele foi um projeto de muitos anos, muito sucesso. E um gancho na robótica, a robótica educacional, que acabou se tornando o carro-chefe, em que a gente pegava alunos, colocavam eles para construir robôs, competir em torneios de robótica educacional, e o processo de construção e competição fazia com que eles aprendessem muita coisa vinculada à área de matemática, ciências, engenharia, tecnologia. E nós tínhamos um foco em tentar levar alunas para as áreas de tecnologia. E acho que fomos bem sucedidos, ainda mais com a professora Sara brilhando e motivando alunas a chegar lá. Em 2020 nós tivemos a pandemia. E para o laboratório, a pandemia foi muito dolorosa, tanto no que diz respeito à questão de pesquisa, que houve uma ruptura, quanto a questão humana. Não sei se vocês sabem, a professora Sara ficou bem doente, ainda está se recuperando da Covid, e a gente perdeu um dos fundadores, que é o professor Alisson Amilcar. Depois de se restabelecer essa perda, a gente se uniu mais, a gente, inclusive, a gente também é muito próximo da família dele, que também é muito ativa na área acadêmica, e a gente deu uma homenagem ao laboratório, justa homenagem, ele deixou de se chamar Laboratório de Pesquisa em Informática, Comunicação e Automação, para se tornar o Laboratório de Pesquisa Alisson Amilcar Ângelos. E durante esse processo de luto, houve também um processo de transformação e reinvenção. E a gente acabou também entendendo as demandas atuais, criando uma linha de pesquisa mais na questão das tecnologias de ativos de aprendizagem. Porque a gente viu que durante a pandemia, a própria Sara pode falar melhor sobre isso, na Olimpíada Brasileira de Robótica foi preciso criar uma modalidade virtual. Ela tem um dos projetos de pesquisa dela, que é um simulador na modalidade resgate, que é a modalidade que a gente participa, em que um robô é construído, de pequeno porte, tem que passar alguns desafios, encontrar uma vítima, que é representada por uma bolinha, e salvá-la, certo? Questões de tragédia, incêndio, enfim. E aí, pegando o gancho também do que ela fez, que foi virtualizar uma situação real, a gente começou a fazer alguns projetos também mais na área de software. Hoje nós temos rodando na Spotec um jogo que representa o IFRN, criado para o aluno que chega no Instituto, conhecer o Instituto brincando. Então ele tenta ser fiel, apesar de ser uma plataforma bem lúdica, que é o RPG Maker, ele tenta ser fiel a todos os ambientes. Inclusive eu convido quem estiver assistindo, que queira aparecer no jogo, só nos procurar que a gente cria o avatar. O professor Hansen com certeza vai ter um, eu já tenho o meu. Apesar de que eu pareço muito com o Erivan, disse que eles confundiram lá, eu falei, rapaz, eu pareço com o Erivan. Mas, enfim, é um projeto. E a gente tem outros projetos rodando fora dos muros do IF, como, por exemplo, o projeto Escola Conectada, que a equipe do Laica e outros colegas, professores do IFRN, estão indo nos rincões do Estado, olhando a situação da internet de conectividade em todas as quase 600 escolas estaduais. Então, são exemplos de projetos que a gente está saindo um pouco do físico para também ir para o virtual, para entender que essa demanda existe, principalmente na questão da pandemia. E espero que Alisson esteja feliz, onde esteja a crença dele, né? Tinha essa questão de, espero que ele esteja feliz no que a gente está fazendo, manter o nome dele vivo e o legado de tudo que ele sempre acreditou. Demais. A gente está... Acho que o meu relógio está... 50. Que horas são? 10h50. 10h50. A gente começou antes, foi? É porque o papo tá bom. O instante corre. O podcast, me perdi na hora completamente aqui, mas mais alguma coisa a contribuir, Anderson? Sobre o laboratório de prototipação, sobre a necessidade de uma ferramenta como essa para o desenvolvimento da pesquisa e do incentivo à inovação aqui dentro do campus de Nova Central. Eu acho que enfatizar que é um ambiente, as portas estão abertas. Nesse ambiente, enfim, todo mundo vai poder usar. Venham com curiosidade. Empresários venham se transformar, venham melhorar o seu produto. E alunos curiosos, professores também, sempre serão bem-vindos. Então, de fato, é um ambiente de criatividade. E aí temos esse anseio de realmente ser um ambiente transformador. E será, né, Sara? Já está sendo. Já está sendo. Já deu o primeiro passo. Eu estendo, como coordenadora do laboratório, o convite aos professores, principalmente aqueles que passam e ficam olhando assim, entra para conhecer, pergunta, estamos num momento de aprendizagem de todas as tecnologias que estão ali, mas é um momento também de compartilhar.
Então, tiver curiosidade, quiser conhecer, né, os professores, os alunos, fala comigo, com os bolsistas que estiverem lá, com algum dos professores aqui para estar conhecendo o laboratório e vislumbrando as possibilidades, né, que a gente possa estar agregando, né, para pesquisa, extensão e para o ensino também. Foi, acho que resgatando, né, João, foi muito árduo o processo de conquista, né, desse laboratório. Lá da submissão, enfim, de participar dessa competição interna e depois com a aprovação, todo o processo de construção, de reuniões e mais reuniões para viagens para entender e trazer conhecimento de fora. Fomos ao Porto Digital em Recife para conhecer, enfim. Então E está se transformando também, né? Cada dia você vai vendo uma máquina nova, vai vendo um espaço. E é fantástico, de fato, é muito acolhedor, né? Sobretudo. É um momento de ver o que foi pensado e planejado está aí, né? Agora está aí, aproveitar. Né? Todos aproveitem, né? Que entrem no laboratório, que a gente construa uma sinergia e, como eu falei mais uma vez, um dos pilares da Cultura Maker é a colaboração. Então vamos colaborar uns com os outros e fazer esse laboratório ser bastante usado. Né? Agradeço demais a participação, Sara Tomás Sá, coordenadora do Senac Maker, Dr. João Moreno, vice-coordenador também do Senac Maker, os dois também participam do Laica. E, mais uma vez, Anderson Pimenta, diretor de pesquisa e inovação. Amanhã tem mais FUNCERNcast, temos 2 podcasts amanhã pela manhã, então fiquem ligados, nós divulgaremos os temas das edições de amanhã no Instagram da FUNCERN, @FUNCERN. Então, podem dar uma olhada e já ativa o sininho lá para não perder os podcasts de amanhã. Gente, muito obrigada. Obrigada. Isso aí.